Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Momento de reflexão com a mensagem aborto. Agora, momento de reflexão. Todos os que são a favor do aborto já nasceram. Oi, mãe, tudo bom? Graças a Deus faz apenas alguns dias que você me concebeu em sua barriguinha. Na verdade, eu não posso explicar como estou feliz em saber que você será minha mãe. Tudo parece indicar que eu serei a criança mais feliz do mundo. Mãe, já passou um mês desde que fui concebido e já começo a ver como meu corpinho começa a se formar. Quer dizer, não estou tão lindo como você, mas me dê uma oportunidade. Mãe, já passaram 2 meses e meio, estou muito feliz com minhas novas mãos e tenho vontade de usá-las para brincar. Mas tem algo que me deixa preocupado. Ultimamente me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me deixa dormir. Mas tudo bem, isso vai passar, não se desespere. Já passaram 3 meses, mamãe. Te noto muito deprimida. Não entendo o que está acontecendo. Estou muito confuso. Não entendo, eu me sinto muito bem. Por acaso você se sente mal, mamãe? O que está acontecendo, mamãe? Por que choras? Não chore, não vai acontecer nada. Mamãe, não se deite, ainda são 2 horas da tarde. Não tenho sono, quero continuar brincando com minhas mãozinhas. O que esse tubinho está fazendo na minha casinha? É um brinquedo novo? Olha, ei, por que estão sugando minha casa? Mamãe! Espere, essa é a minha mãozinha. Moço, por que arrancou? Não vê que me machuca? Mamãe, me defenda! Mamãe, me ajude! Não vê que ainda sou muito pequeno para me defender sozinho? Diga para eles pararem. Juro a você que vou me comportar bem e que não vou mais te chutar. Mamãe, já se passaram 17 anos desde aquele dia. E eu daqui de cima observo como ainda te machuca ter tomado aquela decisão. Por favor, não chore. Lembre-se que eu te amo muito e que estarei aqui te esperando com muitos abraços e beijos. Que Deus tenha pena de nossas almas. Tenhamos consciência. Digam não ao aborto. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, pela rádio e pelo site da rádio. Nos acompanhe também pelo YouTube, através da busca Programa O que é o Espiritismo. E toda terça-feira está disponível o programa do sábado anterior. Então, se você não puder acompanhar o programa todo hoje, na próxima terça-feira nós disponibilizamos este programa no YouTube. Siga também O que é o Espiritismo pelo Instagram e pelo Facebook, através da busca O que é o Espiritismo. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Hoje temos o prazer de receber em nosso estúdio o trabalhador do movimento espírita, Dr. Carlos Frias, médico-presidente da Associação Médico Espírita do Maranhão, que vai nos esclarecer sobre as consequências do aborto. Boa tarde, Dr. Carlos Frias, seja bem-vindo ao programa O que é o Espiritismo. Boa tarde, Brito. Boa tarde, equipe. Boa tarde, ouvintes. Lembrando ao ouvinte que este é um programa interativo, faça sua pergunta pelo telefone 3244-0864, 3244-0864. São 17 horas e 9 minutos e nós vamos agora comentar um pouco, Dr. Carlos Frias, sobre essa letra maravilhosa de Hernando Cordel que diz assim: a vida é um sonho, é amor, sem ela não existe esperança. Quem foge do dever provoca dor no coração do mundo e da criança. O ato mais bonito é dar luz, a beleza que conduz o caminho para nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto, ninguém quer ser morto, nem eu nem você. Depois desse recado de Hernando Cordel, nos fale quais as consequências espirituais do aborto para quem provoca e para o espírito que perde a oportunidade de reencarnar. Esse é um tema interessante porque ele tem diversas nuances que a gente pode analisar, né? Quando a gente olha o Livro dos Espíritos, tem uma série de questões
associadas com essa questão do processo de reencarne e com o processo de aborto, né? Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a do espírito que está vindo, né? Então, a gente tem conhecimento, quem estuda a doutrina sabe que os espíritos têm apresentado até uma demanda maior pela reencarnação, porque já não tem tanto tempo disponível para trabalhar aqui nesse orbe, né? Nessa esfera, né? Então, quando nós tiramos a oportunidade do espírito, nós tiramos o tempo que já ele não tem tanto, né? Então, temos uma quantidade gigantesca de espíritos rodando o planeta esperando a oportunidade, e nós estamos tirando a oportunidade deles. A outra questão pelo lado da mãe é que ela é a pessoa que muitas vezes está atuando nesse sentido, né? Quando é um aborto provocado, obviamente. Então, ela está atuando no sentido de tirar a vida de alguém, que é sempre crime, e no sentido de tirar as possibilidades de crescimento, de evolução do espírito que já não tem tanto tempo disponível para trabalhar nesse planeta, né? Muito bem. Doutor, agora como médico, quais são as consequências físicas do aborto? Bom, uma das coisas que nós temos aqui no Brasil, um dos grandes problemas é a questão do aborto feito de forma clandestina, né? Então, isso, ao invés de estimular um processo de educação, de reprodução, educar a população de evitar gravidez ou de saber lidar melhor com gravidez não planejada, tem estimulado vários grupos a trabalhar a temática aborto. Então, como se fosse essa forma de melhor lidar com isso. Porque o que acontece é que nesses abortos em clínicas clandestinas, de forma mais perigosa, então uma das coisas que acontece é até muitas vezes o óbito da mãe. Então, da mãe morrer como consequência de procedimento feito de maneira errada. Então, ou muitas vezes quando a mãe consegue sobreviver aquele processo de ter lesões, sequelas no útero, depois não conseguir engravidar novamente. E além de situações onde o abortamento é feito da maneira mais traumática possível para o feto, né? Então, isso também não é levado em consideração nessas clínicas, nessas situações onde o evento é feito muitas vezes já com uma gravidez já bem avançada e de forma bem traumática, dolorosa. Então, fisicamente doloroso para o feto, que já tem sistema nervoso, desde o início da gravidez, e traumática para o organismo da mãe, e traumática psicologicamente para a mãe, ainda que ela não perceba, né? Doutor, a mulher ela tem direito de fazer o aborto porque ela disse que ela é dona do próprio corpo. Sim. Bom, essa é uma questão interessante que eu vinha pensando sobre isso e sobre a relação disso com os movimentos sociais atualmente, né? Com grande parte dos movimentos sociais, eles atualmente têm tido uma visão mais materialista e até hedonista do mundo, né? Que nós devemos aproveitar a vida, devemos curtir a vida, o corpo é meu, e o que não entra na cabeça das pessoas é uma visão mais ampla, mais holística da vida, do mundo, né? Inclusive uma visão espiritual das coisas, e não existe essa visão de que, na verdade, a gravidez é uma situação peculiar, no mínimo peculiar. Quando você está carregando um outro ser vivo dentro do seu corpo, é difícil que você consiga definir aquela situação como uma situação comum. Então, não é como se eu tivesse com o meu intestino doendo alguma coisa, uma apendicite, eu vou tirar a apendicite. É uma situação bem peculiar, uma situação diferenciada, e tem que ser visto dessa forma. Então, para que não seja simplificado simplesmente com o argumento de o corpo é meu, vou tirar isso aqui que não está me interessando. É interessante porque se o corpo é dela, mas o corpo que está se formando não é dela. Vai servir para um outro espírito para que ele possa cumprir a missão dele aqui na Terra, né? É interessante essa questão. Existe alguma situação em que o aborto ele pode ser feito sem que isso seja um crime? Porque é um crime, né, o aborto em si? Sim. Eu começo respondendo a pergunta, depois eu vou fazer um parênteses em relação a isso, né, em relação à questão do Livro dos Espíritos colocar como crime. Em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos coloca de uma forma bem clara que em situação onde há risco de vida para a mãe, então é desculpável, é tolerável a realização do aborto. De resto, em nenhuma outra situação é colocado isso. Nós sabemos que o nosso Código de Processo Civil, nossas leis, elas abrem para outras situações. Então, eu abro, na verdade, dois parênteses em relação a isso. Primeiro, o cuidado que a gente deve ter com as leis que vêm sendo
implementadas muitas vezes até de forma irregular, não pelo Congresso, mas até pelo Judiciário, como a questão dos anencéfalos, por exemplo, que na verdade a questão dos anencéfalos o termo anencéfalo, o termo médico, ele é um termo bem abrangente. Ele envolve situação onde não tem cérebro nenhum no crânio, envolve situação onde está faltando uma parte. Então, assim, indivíduos tem um cérebro mal formado. Algumas vezes indivíduos que não têm realmente possibilidade alguma de vida e indivíduos que têm possibilidade de vida. Mas na hora que você fala assim, pode abortar anencéfalo, como em alguns países europeus, pode abortar síndrome de Down, então você começa a abrir a porteira para isso que continua sendo um crime. E aí eu entro na questão do crime, que muitas vezes a gente na doutrina espírita a gente discute a questão de não, a doutrina espírita não critica, não fala mal, não. Na verdade, a doutrina espírita fala bem o que é certo e o que é errado. Então, o espírita não deve condenar. E isso é uma coisa, mas assim, apontar que existe o erro, que algo está errado, que existe o crime, isso sim. E nesse caso, a doutrina espírita deixa bem claro, os espíritos superiores deixam bem claro, é um crime retirar a vida da criança, do bebê, a não ser nos casos onde a mãe está correndo risco de vida. Inclusive, eu estava lendo vários artigos sobre a questão do aborto e eu tive vendo, por exemplo, em determinados países, até nos Estados Unidos mesmo, porque às vezes cada estado tem a sua legislação. Sim. Eu estava vendo agora no estado de Alabama, eles verificaram que o aborto não resolveu a situação, a legalização, e hoje eles estão voltando a proibir o aborto, com algumas exceções, como no Brasil, né? Sim. Mas, doutor, em que momento a alma se liga ao corpo e a partir de que momento a interrupção é considerada aborto? Bom, essa é uma das perguntas clássicas da doutrina, né? Então, que nós sabemos que a espiritualidade nos trouxe através da codificação, através do Allan Kardec, é que essa ligação já ocorre no momento da concepção. Então, no momento da concepção, já há uma ligação de espírito com a matéria, com aquele primeiro agrupamento de células, né? Que é primeiro uma célula única que vai se dividindo rápido, e que essa ligação ela se conclui com o nascimento, né? Então, que inicialmente o espírito ele está lá próximo da barriga da mãe, ele vai se aproximando e vai se ligando cada vez mais à medida que vai se aproximando o momento do parto. A ciência médica, ela concorda com essa visão espírita ou tem alguma diferença? Essa é uma questão interessante quando a gente começa a entrar na questão de discussão de aborto, legalização em termos de judiciário, etc. Porque a gente deve, em geral, nesses espaços, apesar deles darem oportunidade para os grupos religiosos falarem, mas, em geral, o que muitas vezes tem um poder maior é realmente a medicina e as ciências, né? Então, existem diferentes conceitos em relação a isso. Então, existe diferente classificação, inclusive, uma das coisas interessantes é a questão do uso do DIU, que é considerado um método anticoncepcional, mas para alguns médicos... A pílula do dia seguinte, né? Para alguns médicos é considerado abortivo. Por quê? Porque o DIU, ele, muitas vezes, o que ele faz é dificultar a implantação na parede e não a concepção. Ao contrário do anticoncepcional comprimido, né, que já vem sendo usado de forma regular, etc. Então, a forma como a medicina vê, não existe um consenso absoluto, mas assim, a ciência sabe como o processo ocorre de maneira bem detalhada. Agora, assim, aproveitando essa questão, uma questão bem interessante que eu li há um tempo atrás, é que enquanto alguns grupos discutem, mas quando que começa a vida realmente, é quando começa com o sistema nervoso, é quando forma melhor o cérebro, é quando isso aqui está mais formado. Só que na hora que nós vamos começar a analisar, a própria ciência, ela conceitua como vida uma célulazinha que for achada em Marte, na Lua, é considerada vida. Achamos vida em outro planeta. Então, como é que aquela célula formada dentro do corpo de um ser humano, a célula humana, não é considerada vida? Exato. E hoje eu estava até lendo um artigo sobre isso, que diz que desde 1970, a NASA sabe que existe vida em Marte. Então é isso que você está falando aí, né? E aí a gente diz que não existe vida e pratica o aborto. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a nossa segunda parte de Roda de Conversa. Estamos apresentando o que é o Espiritismo.
Estamos de volta, continuando a nossa roda de conversa com o tema aborto. Hoje com a presença do médico espírita, Dr. Carlos Frias. No caso do médico espírita, doutor, ele recomenda os anticoncepcionais, inclusive a pílula do dia seguinte? Bom, essa é uma outra questão que a gente discute, porque já existe até um consenso, por assim dizer, da Associação Médico Espírita do Brasil. Então, alguns dos temas, esses temas mais polêmicos, como a anencefalia, alguns medicamentos, pelo dia seguinte, já existe um consenso nesse sentido. Então, para a Associação Médico Espírita, e isso é um movimento nacional, a pílula do dia seguinte é considerada abortiva também, então não é apoiada pelos movimentos médicos espíritas, e o DIU também. Então, como eu já havia comentado anteriormente, o DIU é considerado que muitas vezes ele tem um efeito abortivo. Então, nós recomendamos outros métodos anticoncepcionais, o preservativo, o anticoncepcional hormonal de uso regular, o injetável, como sendo métodos que impedem a concepção e aí sim não tendo esse efeito abortivo. Certo. Por que ocorre o aborto espontâneo? Tem muito a ver o quê? Com a mulher ou com a pessoa, a criança que vai nascer? Essa é uma questão interessante no Livro dos Espíritos, porque a gente começa a ver um monte de nuances, uma série de nuances, até questões bem interessantes, né, que para quem não conhece muita doutrina espírita, ele fala de situações onde o corpo já não teria possibilidade mesmo de se manter, fala de situações do espírito desistindo da reencarnação, levando também a esse desencarne. Ele fala das consequências desse desencarne, que muitas vezes tem uma função de aprendizado por espírito, por os pais. Então, uma série de situações que pode acontecer desde não ter espírito desde o início, então de ser somente aprendizado para os pais passar por aquela situação. Então, uma série de circunstâncias que podem ocorrer e que é difícil para a gente que não sabe tudo que está acontecendo nos bastidores do mundo espiritual saber qual é a situação. Perdi meu filho com 3 meses de gravidez, 4 meses, mas o que foi que aconteceu? Eu precisava passar por alguma coisa? Meu filho, o espírito que ia animar meu filho desistiu da reencarnação no meio do caminho? Ou então não tinha nenhum espírito desde o início? Então, são uma série de situações que podem acontecer, mas que para a medicina, grande parte desses abortamentos espontâneos são por deficiência na matéria mesmo, né? Alguma alteração genética, cromossômica que faz com que a gravidez não possa se manter. Daí a necessidade da mulher fazer, né, pré-natal, procurar um médico. O que não vai garantir, obviamente, que pode acontecer assim mesmo, né? Todo mundo conhece casos de pessoas próximas que já tiveram situações dessa mesmo, fazendo todo aquele acompanhamento. E nós não conhecemos tudo ainda, né? Nem em relação à matéria a gente conhece tudo, muito menos em relação aos espíritos. O que diz o Espiritismo sobre o aborto provocado em função de uma gravidez proveniente de estupro? Bom, como a gente já comentou anteriormente, o aborto, para os espíritos superiores, ele é desculpável, por assim dizer, em situações somente onde existe um risco de vida para a mãe, né? Então, nessas situações de estupro, não é, apesar de ser considerado por lei uma situação em que se permite o abortamento, mas a espiritualidade não continua vendo como um crime, como um erro. Então, o que nós aconselhamos é que nessa situação, que realmente é uma situação de transtorno psicológico e emocional gigantesca, que a mãe ou os pais não podendo realmente lidar com a situação, que entrega o filho para adoção, para alguém que possa cuidar. Mas que aquele espírito, aquele ser que está vindo, ele não é culpado pelo crime cometido anteriormente com a mulher. É verdade. Doutor, quais seriam as consequências espirituais da legalização do aborto? Bom, espiritualmente, acho que a gente tem uma série de consequências, né, que a gente já observa em alguns países europeus, né? Então, espiritualmente, até uma questão que eu já havia comentado, tem uma leva enorme de espíritos perdendo a oportunidade de voltar a esse planeta, perdendo a oportunidade de nascer, amar, viver, como a música comentava anteriormente, de tentar evoluir espiritualmente, intelectualmente, moralmente. E a gente tem diversos indivíduos encarnados adicionando mais erros, mais crimes, né, como diz o Espírito Superior na resposta,
dentro da sua bagagem que vai ter que ser espiada em algum momento, né? Então, 2 indivíduos que vão gerar problemas para si. E muitas vezes, um dos grandes problemas na pessoa que aborta pode acabar sendo o espírito que foi abortado, né? De depois criar um processo de obsessão espiritual. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar, da questão da obsessão. Essa obsessão é devido ao que a raiva, o ódio que o espírito sente ao ser expulso ou a ter tolhido aquela condição de reencarnar. O espírito vê como um assassinato. Então, assim, ele vê como a perda da oportunidade, uma perda de oportunidade, muitas vezes que ele aguardou por muito tempo, considerada valiosa, e também como simplesmente como alguém que tirou a vida dele. Então, é difícil pro grau de evolução espiritual que nós estamos aqui, né, já que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós como espíritos levarmos, como os adolescentes dizem, né, levarmos de boa o assassinato, né? Então, o espírito muitas vezes ele responde a isso de uma maneira até mais agressiva, né? Então, perseguindo os encarnados que geraram aquela situação e até por mais de uma encarnação, né? Como se livrar desse tipo de obsessão feito por filhos que poderiam estar aí junto, né, amando, crescendo? O que fazer nesse caso, doutor? Isso eu lembro algumas vezes a gente fazendo umas preces lá em casa, fazendo evangelho no lar, e às vezes surgia para os familiares aquelas preces: vamos rezar para que os espíritos que porventura estejam aqui com dificuldade, ou que estejam participando dos conflitos, ou que estejam realmente gerando algum processo obsessivo, que eles possam ir embora. Então, assim, essa visão de ver o espírito como inimigo, como adversário, na verdade, é uma das coisas que menos funciona nesse processo, né? Então, o que funciona realmente é solicitar perdão, oferecer amor e tentar repor aquele erro com o bem. Então, que é outra coisa que os espíritas às vezes esquecem, né? Talvez seja a nossa herança católica. Nós não precisamos sofrer necessariamente, nós podemos fazer o bem, pagar todos os erros que nós temos e diminuir a dor que nós precisaríamos passar, né? Então o amor, o perdão, tentar compensar aquela situação com atividades benéficas pode melhorar a situação, é o que pode melhorar a situação, né? Então a busca pelo bem, pelo amor, pelo espiritismo, por Jesus Cristo. Doutor, tem mais algum aspecto sobre o aborto que você gostaria de abordar que nós não abordamos nas questões? Eu só queria chamar a atenção em relação aos movimentos que vêm sendo feitos atualmente, que a gente até já comentou anteriormente, mas eu queria enfatizar, aos movimentos que vêm defendendo cada vez mais esse processo de uma vida mais materialista, uma vida hedonista, e que se a mulher não quiser ter filho, se ela não tiver afim, se ela quiser aproveitar mais a vida, ou se é porque está difícil de dinheiro, então tudo isso é motivo para abortar uma criança. E essa maneira de pensar, essa forma de pensar tem sido levada até por pessoas com um certo grau de poder no judiciário, executivo, legislativo, o que, como nós já comentamos, vai acarretar uma série de problemas de ordem espiritual para todos que participam desse processo. Então nós rogamos para todos os encarnados, né, e desencarnados, que nós possamos continuar na luta contra essa campanha pro aborto e uma campanha pela vida. Agora são 17 horas e 37 minutos. Estamos de volta agora com o Dr. Carlos Frias no quadro Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Dr. Carlos, qual a casa espírita que você frequenta? Na verdade, eu tenho uma situação peculiar que eu sou meio dividido entre as duas casas. Como a Associação Médico Espírita é sediada no Mensageiros da Luz, que fica no Quinto do Calhau, eu frequento Mensageiros da Luz com a AME, e como tem um outro centro onde minha esposa estuda e meu filho participa do grupo de jovens, que é o Meimei, que é lá no Parque Shalom, eu acabo frequentando também o Meimei, né? Então
por causa da associação, eu tô de um lado, por causa da minha família, eu acabo indo pro outro também. Então eu acabo participando um pouco das duas casas. No Meimei você tem alguma atividade? No Meimei, atualmente eu tô mais acompanhando eles nas atividades deles. Então o Meimei é um centro jovem, com muita gente jovem, para quem frequenta lá a casa. A gente vê muita gente que saiu recentemente de outros centros espíritas, muitos colegas jovens, e que além das atividades do ERJ, do grupo de jovens, as palestras regulares aos domingos às 18 horas, então também eles fazem os bazares, tem algumas atividades sociais, alguns dos colegas que fazem o grupo de jovens lá também tem suas ações sociais. Então é um centro bem interessante e bem aberto a discussão de temas, mesmo temas mais polêmicos, temas mais difíceis, também é aberto, mas sempre ficando dentro da doutrina espírita, sem dispersar. E o Centro Espírita Mensageiros da Luz, ele já é um centro espírita, é um dos mais novos de São Luís também. Já tem, acho que aproximadamente 5 anos, um pouco mais do que isso. E está localizado no Quintas do Calhau, na rua Lago Verde, número 4. E lá que nós temos a Associação Médico Espírita, então o Mensageiros da Luz também tem sua atividade de palestra, domingo às 18 horas. Também tem os estudos de mediunidade, estudo do espiritismo. E eles têm algumas ações sociais a mais. Então essa é uma ação social que nós estamos participando de um pouco mais, de uma maneira mais enfática. Que uma das ações sociais é a visita aos pacientes do Instituto Rui Palhano. Então essa é uma das atividades que a gente participa no Mensageiros da Luz, que é toda sexta-feira à tarde. Então é feita uma visita com o grupo, então nós fazemos uma conversa, uma roda de conversa, discutir alguns temas e sempre somos muito bem recebidos lá. Então é uma atividade bem interessante. Me fale da atividade da Associação Médico Espírita. Como é, o que ela age, o que ela faz? Ela faz palestras nas casas espíritas? Quais são os temas geralmente abordados pela Associação Médico Espírita? Bom, a Associação Médico Espírita é um grupo que trabalha nacionalmente, né? Então nós temos a Associação Médico Espírita Brasil e temos várias regionais. Então uma das regionais que nós temos é a Associação Médica Espírita Maranhão, sediada aqui em São Luís. E lembrando que nós temos também a Associação Médica Espírita de Imperatriz, que na verdade existe até há mais tempo. Então nossos colegas bem conseguindo manter o trabalho apesar das dificuldades. Então a função da Associação Médico Espírita, na verdade, tentar ajudar a fazer essa conexão entre ciência e espiritismo. Então o que Kardec já nos falava já há muito tempo, né, que essa relação vai ficar cada vez mais evidente com o tempo, e à medida que a ciência vai evoluindo, ela vai conseguindo demonstrar algumas coisas que o espírito já vem demonstrando, ou vai conseguindo fazer essa aproximação. Então, nós temos alguns trabalhos interessantes feitos por associações médicas espíritas, de, por exemplo, fazer imposição de mãos em uma placa de bactérias para ver como é que muda a proliferação das bactérias, e mostrando que as placas de bactérias onde foi feita a imposição de mãos, o passe, cresceu menos bactéria. Então é interessante, esses experimentos são experimentos simples. Então, dentre outros experimentos que são realizados, ressonância mostrando como funciona o cérebro do médium, demonstrando que realmente funciona de forma diferente da pessoa que está em outra situação. Então são alguns dos trabalhos feitos por grupos médicos espíritas para fazer essa aproximação de ciência e espiritismo cada vez mais. A forma como nós trabalhamos, além dessas pesquisas, né? Trabalhamos com as palestras, trabalhamos as ações sociais, fazemos estudos dentro da casa espírita, né? Então, por óbvio, a gente se concentra muito no André Luiz, porque o André Luiz ele é a figura principal quando a gente começa a falar de ciência e espiritismo, né? Então, tudo que é relatado nas obras do Chico, quando ele começa a falar da célula, quando ele começa a falar do desencarne, como é que funciona, da doença. Então isso é uma fonte de dados gigantesca que a gente tem, que a gente fica o tempo todo estudando e relendo para conseguir fixar melhor aquele conteúdo. A casa espírita que necessitar de uma palestra da Associação Médico Espírita, o que ela deve fazer, com quem ela deve entrar em contato, telefone? Sim, vocês podem entrar em contato comigo. A gente
participa de palestras em várias casas, então a gente está sempre à disposição. Temos vários colegas no grupo que são palestrantes, eu, o doutor José Maria Amaral, a doutora Patrícia, a doutora Roseli, a doutora Wildete Mairink. Então são vários colegas que já têm uma experiência grande com palestra, desde os temas de espiritismo tradicional até esses temas mais médico-espírita. Então as pessoas podem entrar em contato comigo, Carlos Frias, no telefone 098 98181 0084. Então pode mandar mensagem que eu vou estar feliz de poder ajudar. Então vamos repetir o telefone da Associação Médico Espírita para você que deseja uma palestra na sua casa espírita. Então repetindo o telefone 098 98181 0084. Nós fazemos abordagem de temas diversos, né? Dentre esses temas, o aborto, doenças, o câncer, espiritismo, a alimentação, espiritismo. Então a gente vai relacionando diversos temas, juntando medicina, saúde, ciência e espiritismo. Muito bem, doutor, nós vamos pedir para você ficar mais um pouquinho, que é para daqui a pouco você fazer suas despedidas e nos acompanhar nesse programa que hoje está maravilhoso. Se você quer conhecer mais sobre o espiritismo, procure uma casa espírita perto da sua residência. Entre no site da Federação Espírita do Maranhão, clique em Casas Espíritas e você terá o endereço com toda a programação das instituições espíritas da capital e do interior. Conhecimento sobre arte espírita de qualidade. Você acompanha no Momento Cultural. Momento Cultural. Estamos de volta agora em nosso Momento Cultural e hoje nós vamos trazer um poema chamado Deixa-me Viver. Minha querida mãezinha, rogo, deixa-me viver. Não expulse a sementinha, deixa eu nascer e crescer. Alegas ser imatura, diz que eu sou um empecilho, que não sou uma criatura, quer matar seu próprio filho. Eu que espero ansioso o teu colo maternal, sinto aproximar-se o ato criminoso, inspirado pelas forças do mal. Minha mãezinha querida, não me cause tanta dor, não interrompas a vida de quem só quer dar amor. Muito bem, esse foi o nosso momento de arte e nós queremos agora enviar os nossos parabéns, tá desligado? Parabéns para todos aqueles que estão aniversariando, inclusive um parabéns especial para minha netinha que está fazendo 5 anos e que amanhã vai fazer uma festa de piscina para todos os coleguinhas da escola dela. Então agora nós vamos para chamar a nossa vinheta de Agenda Espírita com os eventos que nós temos aqui no estado do Maranhão. Confira agora Agenda Espírita. Amanhã, domingo, dia 20 de outubro, teremos o 5º Encontro Estadual da Área de Estudos Espíritas do Maranhão. Nesse encontro teremos a apresentação e análise dos documentos da área de estudo editados pela FEB. O local do encontro será na Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, na Rua Jericó, número 17, bairro Vinhais Velho, aqui em São Luís, Maranhão. As inscrições podem ser feitas ainda pelo fone 3232-9907. Não perca. Continua amanhã no Centro de Vivência Espírita o Seminário Gratuito Saúde Espiritual, um caminho para a reforma íntima, com o palestrante Márcio Cruz. Este seminário iniciou hoje às 14 horas e terminou às 17 e continua amanhã das 8 às 12 e das 14 às 16 horas. Você pode almoçar no local um estrogonofe de frango com arroz branco e batata palha no valor de R$10. Então você não fique tranquilo que você não vai passar fome. O Centro de Vivência Espírita ele fica localizado na Rua Henrique Leal, número 100, Coab Anil 3. O fone de contato é o 98 987 35 8912. 987 35 8912. No dia 26 de outubro, teremos a reunião do Conselho Regional Espírita Tupimiarim. Nessa reunião haverá um seminário sobre comunicação social espírita. A facilitadora desse seminário será Rosiane Arcanjo Pinheiro. Esse encontro de almas será no Centro Espírita Casa do Caminho, na Rua do Mercado Municipal, número 448, no bairro Centro, Santa Inês, Maranhão.
Um abraço especial para todos os aniversariantes do dia. Já mandei para minha netinha e agora estou mandando para todos os outros. Sintam-se abraçados, né? E especialmente para aqueles que estão aniversariando neste dia de sábado. O nosso abraço carinhoso para todos que estão ligados no programa, o que é o Espiritismo. E queremos enviar os nossos abraços fraternais para todos do grupo Divulgar, que já tiveram um lembrete pelo WhatsApp do nosso querido companheiro Souza. E para os companheiros e irmãos e amigos da Associação Espírita Emmanuel, nós rogamos que eles continuem trabalhando naquela associação no bairro do Quatraque, fazendo sempre o melhor pela divulgação da doutrina espírita. Agradecemos também a todos que estiveram conosco e eu quero fazer um agradecimento especial para o nosso convidado de hoje, Dr. Carlos Frias, e nós queremos saber dele uma curiosidade, que ele nos diga o que significa o Espiritismo na sua vida. Eu que agradeço, Brito e equipe, pela participação do programa. É uma felicidade ver esse tipo de programa sendo realizado aqui em São Luís do Maranhão. Precisamos de ideias como essas e cada vez mais para a gente crescer aqui com o movimento. O Espiritismo, para mim, acho que foi uma peça que faltava. Então, minha esposa às vezes conversa comigo a respeito disso, de que para cada pessoa é diferente, né? Então que ela começou a ter um contato maior agora, mas para ela ela tem uma visão um pouco diferente, como se fosse alguma coisa interessante que ela está aprendendo, enquanto que para mim foi algo que eu precisava daquilo. Então eu senti a necessidade de algo daquele tipo. Então e tive a felicidade de achar já desde muito cedo. Minha mãe tinha livro dos espíritos em casa, então eu pegava o livro e começava a ler. E fui me aprofundando na doutrina. Então era uma peça que me faltava e que vem me ajudando a montar, desenvolver a pessoa que eu espero ser um dia. Muito bem. Doutor, nós queremos que você deixe a sua mensagem final e nas suas despedidas, e queremos agradecer e contar com você em outros programas para esclarecer sobre qualquer assunto que seja na visão espírita. Eu que agradeço, novamente obrigado a todos da equipe, agradeço a todos os ouvintes que nos acompanham ou que vão nos acompanhar ainda pela internet, e gostaria de agradecer a espiritualidade que nos acompanha, que nos orienta, que muitas vezes faz um esforço gigantesco para que nós sigamos um caminho correto, a gente teima em não seguir. Então agradeço a espiritualidade que tem a maior paciência do mundo com a gente, e agradeço ao grande Raimundo aqui, especialmente, que é sempre um nosso parceiro aqui nessa parte de mídias e audiovisual. Então é sempre uma pessoa que está nos ajudando bastante. Então eu quero dar um obrigado especial a ele aqui, porque todos os simpósios médicos espíritas, o grande Raimundo está lá participando de boa vontade, nos ajudando a gravar os eventos. Quero fazer um obrigado especial aqui ao nosso amigo Raimundo. O Raimundo é o cara, né? Né, Souza? De pau. De pau, né? Nós queremos lembrar você que este é um programa interativo. Você pode sempre fazer suas perguntas, você pode enviar as suas ideias, qual o tema que você deseja ver abordado. Então no próximo programa fique ligado já para fazer suas perguntas e participar conosco. Nosso telefone é o 3244-0864, anote aí para na próxima semana você fazer a sua pergunta ou dar a sua opinião. Agradeço a você, querido ouvinte, que esteve sintonizado conosco, e não esqueça, você é um espírito imortal criado por Deus, um Deus de amor, por isso você é tão especial. Então você que está na condição de homem ou mulher, você é essência divina. Você veio ao mundo físico através da encarnação. Você não foi abortado, você foi recebido pelo amor e com amor. A sua missão agora é cultivar esse amor, e quem ama não mata jamais. Receba com amor o Filho, um Espírito enviado por Deus, e sejam pais educadores, cumprindo a grande missão de encaminhar seus filhos aos braços da divindade. Tenham todos um final de semana. Tchau, tchau, até a próxima.
Você ouviu o que é o Espiritismo? O oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.